Nesse tempo que estamos vivendo, que é o Natal, é uma festa para louvar e glorificar a Deus. Jesus é o maior e o melhor presente que a humanidade já recebeu. Vamos alegrar por esse presente e convidá-los para renascer no coração de cada paciente do HC do campus, os familiares, acompanhantes, cada equipe médica de enfermagem, multidisciplinar e todos que trabalham no hospital. Que Deus de amor, de bondade, que na sua infinita misericórdia, o Senhor possa olhar nesse momento para todos esses pacientes, acompanhantes, familiares, equipe médicas, equipes da enfermagem, multidisciplinar, todos que trabalham no hospital, tirando todo o medo, angústia, tristeza, cansaço, dores, preocupações. E gratidão, Deus, pelo dom da vida, da família, pelo emprego, pela saúde, pelos amigos. Gratidão por ter enviado seu Filho Jesus para ser luz em nossas vidas, no dia a dia, porque Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Que todas tenham um Natal muito abençoado por Jesus. Amém? Oi, pessoal. É muito bom estar com vocês, né? Meu nome é Germano, eu sou mensageiro da Rede Espiritual e eu, com todos esses mensageiros aqui, estamos aqui para estar enviando uma mensagem nesse momento, né, que nós comemoramos o Natal e com muita saudade de vocês. Nós não estamos presencialmente junto de vocês, mas vocês podem ter certeza que nós estamos espiritualmente, lembrando, orando, levando mensagens, todas as semanas para vocês, né? Para os doentes, para os seus acompanhantes, seus familiares e para aqueles que trabalham nesse hospital. E é interessante porque a mensagem que eu trago para vocês de Natal, né? O Natal é uma festa cristã, é uma festa. Por que uma festa? Porque, como disse a Imaculada, né? Eu acho que foi o maior presente que nós recebemos do Pai, foi Ele ter enviado o seu Filho, né? Como diz em João, no capítulo 3, versículo 16, né? Porque Deus tanto amou o mundo, Ele deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus veio estar conosco e Ele veio trazer a boa nova, que quer dizer boas notícias. Mas Ele também trouxe para nós, sempre trouxe para nós, e essa caminhada nossa, como cristãos, porque nós precisamos refletir, porque ser cristão não é uma coisa muito simples,
não é uma coisa muito fácil. É uma coisa que vai exigir de nós muito esforço, muito trabalho, né? Muita perseverança, como disse, já foi dito, né? Muita coragem, muita esperança, muita fé. Ele disse que o caminho, né, em Lucas 9, no versículo 23, ele fala: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Então, eu quero trazer para vocês algumas passagens de Jesus. Ele esteve conosco e toda a sua caminhada, a gente, quando estuda um pouco e lê, né, as histórias, né, lê os evangelhos, a gente vê o quanto que nada foi fácil. Tudo teve a sua dificuldade, até o nascimento, né? Você vê que já antes de nascer, ele já estava sendo perseguido, né? Nasceu, teve que fugir, né, para um outro país, foi para o Egito, para depois voltar. Então, desde o início, né, e nasceu de uma forma simples, de uma forma humilde, mostrando para nós o quanto é importante a natureza, né, que é a criação do nosso Pai. E é interessante, né, porque eu trouxe algumas passagens que me chamam a atenção, né? E uma delas é uma que ele está caminhando por Jerusalém e ele encontra um doutor da lei, que é Hanã, que inclusive foi um juiz que participou do juízo dele, né? E ele é interessante porque Hanã pergunta para Jesus, né, o que ele estava fazendo ali. E Jesus, com maior serenidade, com maior simplicidade, porque ele tinha, né, isso em relação a qualquer pessoa, a qualquer um que chegasse perto dele, mesmo que fossem aqueles que ele sabia que estavam desafiando, que estavam querendo cutucar ele, né, provocar. E aí ele fala assim: estou buscando a fundação do reino de Deus. E nós também vemos no Evangelho muitas citações, né, do reino de Deus. E aí o Hanã pergunta para ele assim: mas o que você pensa que é isso, né? A fundação do reino de Deus? E ele fala que esse reino é a obra divina no coração dos homens, porque às vezes a gente tem essa ideia que o buscar o reino de Deus, né, tá fora de nós, mas o reino está dentro da gente. Nós precisamos buscar esse reino de Deus, e esse caminho é que torna esse caminho difícil, duro, né? Mas é aonde nós aprendemos mesmo, né? Realmente o caminho é o caminho do quê? Do amor. E aí Hanã continua querendo provocar Jesus, né? E quem vai te auxiliar nesse reino, né? Por acaso você tem soldados, você tem, né, coisas que vão te auxiliar? E aí Jesus fala para ele: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Jesus fala para ele. Ele continua falando com Jesus. Propõe a realizar uma obra divina. E já viste alguma estátua perfeita modelada com fragmentos de lama? Olha o que Hanã fala para Jesus. E aí o que Jesus responde? Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento. Então, olha essa frase: nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento. E nenhum cinzel é um instrumento, né, que você prepara, né, aquilo que você está fazendo. Nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Então, ele fala do sentimento e da boa vontade. Dois instrumentos que nós hoje estamos vendo hoje, o quanto que nós estamos sendo convidados a trabalhar o sentimento, o sentir profundamente, né? Por quê? Porque hoje a gente tem dificuldade, né, não pode abraçar, a gente não pode ter o contato que a gente gosta tanto, né, de abraçar, de se beijar,
encontrar, a gente até está se encontrando com essa tecnologia que nós temos, né? Mas o contato nós não temos. Então nós temos que estar aprendendo o quê? A sentir o outro, né? Profundamente, mesmo distante. E Jesus fala isso, que isso é a coisa mais pura que nós temos e que nós precisamos desenvolver esse sentimento. E é interessante porque Jesus esteve conosco, esteve conosco em corpo, né, aqui, fisicamente, e ainda continua conosco espiritualmente. E nós não vemos Jesus, né? A gente sempre fala que nós precisamos sentir, né? Sentir o Pai, sentir Jesus em nossos corações. E isso, hoje, né, nós estamos sendo convidados a sentir, né, também ao nosso próximo, ao nosso irmão que está distante. Né? Através do quê? Através dos nossos pensamentos, das nossas orações e do nosso sentimento. Então, para encerrar, né? O que será, porque Jesus, que seria o aniversariante, o que será que Jesus gostaria de receber de presente de nós? Então me veio uma citação que ele fala para os discípulos, né? Que é o seguinte, que está em João 13, versículo 34 e 35. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Então, talvez seja esse o presente que nós podemos dar para nós mesmos, né? E para Ele, que está sempre conosco, com muita fé, com muita esperança, né? Nos acompanhando, estando junto de nós. E, para terminar, eu queria mandar uma mensagem para aqueles, né? E nesse Natal, muita gente fala, me vem muita tristeza, me vem muita... muitos não vão estar com pessoas que gostariam de estar presentes, que pessoas ou não vão poder estar junto, ainda estão aqui, né? Ou as pessoas já foram para o encontro do Pai, para outras dimensões, né? E aí me veio essa palavra da saudade, né? Tem uma frase da definição de saudade que eu gosto muito, eu até vi de quem que era, porque eu não sabia, que chama Eduardo Pragana. É muito simples. Fala assim que saudade é a presença da ausência. Então é interessante, né? Saudade é a presença da ausência. Então, o que eu desejo, né? Que essa presença que se faça daqueles que não estão conosco, que seja uma presença como a nossa lembrança de Jesus, de tudo aquilo que trouxe, das coisas boas que vivemos, das memórias que nos trazem alegria. É claro que a saudade envolve muitos sentimentos, tristezas, alegrias, né? Às vezes desânimo, mas que a gente possa fazer essa presença, né? A lembrança dessa presença que está ausente, uma alegria, momentos felizes, quanto que nós crescemos nesses relacionamentos um com o outro. Então, é isso que eu gostaria de deixar para vocês, e a certeza que quando a gente fala eu perdi, né, alguém muito querido, e a gente não perde ninguém, pode ter certeza que muito em breve nós encontraremos em algum lugar, em algum momento nós estaremos juntos novamente. É apenas um distanciamento, uma separação provisória. Então, que a gente faça dessa saudade, dessa presença, que possamos conseguir esse momento de lembranças positivas, de lembranças de momentos inesquecíveis, como aquele que nós sabemos, que nós conhecemos das histórias do nosso mestre. Então é isso que eu gostaria de deixar como mensagem para vocês, e
desejando aí um Natal com muita alegria, com muita esperança e com muito amor. Quero cumprimentar todos vocês. Eu sou o capelão José Carlos e é uma honra poder participar deste vídeo do Natal, fazendo este encerramento. Então eu quero, antes de orar, fazer algumas considerações bem rápidas, dentro de que o Dr. Germano apresentou, não é? Se Jesus veio para fundar um reino, onde ele vai fundar este reino? Entendo que é na minha, na sua, nas nossas vidas. E para você, eu quero deixar essa pergunta para todos que vierem ouvir. Para você, o que é o Natal? Comemoramos o nascimento de Jesus, mas pode ser o fundamento deste reino. Então eu penso assim, que o Natal, para o sedento, ele é a água que mata a sede. Para o faminto, ele é o pão que mata a fome. Então o Natal é Jesus na vida do nu, porque Jesus é o agasalho que cobre a nudez. Para o triste, Jesus é a alegria. Para o fraco, ele é a força. E para o enfermo, ele é a saúde. Para o cansado, Jesus é o refrigério. E para o órfão, ele é o pai ou a mãe. E para o enlutado, aquele que perdeu o seu ente querido, Jesus é o consolo, Jesus é o conforto. Então, o Natal é Jesus, fundamentado na minha vida, na sua vida, na vida de cada capelão, na vida de cada voluntário de um apoio espiritual fazendo a diferença. Na vida daqueles que estão mais vulneráveis neste momento. Juntos, então, vamos a esta oração. Querido Deus, em nome do seu Filho Jesus Cristo, que na sua supremacia nos deixou este mandamento que eu terminei de ouvir agora, que devemos nos amarmos uns aos outros. Talvez, para mim, para muitos, o Natal é o fundamento do reino de Cristo em nossas vidas através do seu amor. Quero orar neste momento por aqueles que estão enfermos, precisando da tua presença neste momento, principalmente aí no Hospital das Clínicas. Alcança-os para a sua glória. Também quero orar, meu Senhor, por aqueles familiares que de uma forma muito mais intensa estão envolvidas na esperança, na expectativa da cura, da libertação, da restauração dos seus familiares que ali estão internados. E eu olhando, meu Deus, meu Pai, para a frente de trabalho, para os médicos, enfermeiros, até mesmo cientistas que estão em busca de um antídoto para o combate eficaz contra este vírus tão terrível. Eu oro para que o Senhor ilumine os olhos de cada profissional da saúde. Oro para que o Senhor renove as forças e os restabeleça, porque ao empenharem o seu tempo, aplicarem o seu tempo no tratamento de alguém, eles têm uma expectativa que é o de restabelecimento físico. Visita esses profissionais, coroa de êxito o trabalho das mãos deles. Oro também pelos familiares de cada um, Senhor, que com apreensão e até mesmo temor no coração, tanto temor no coração dos profissionais que voltam para o lar, como temor no coração dos familiares que os recebam, para que eles possam chegarem ao Pai, cheios de vida, de saúde, guardados e protegidos
pelo seu poder. Pai, que neste Natal, no meio de tanta tribulação e adversidade, o seu Filho estabeleça o seu reino no nosso interior, trazendo muita paz, trazendo muita tranquilidade. Senhor, seja conosco, mas oro também por todos aqueles voluntários que há 9 meses estão ansiosos por poder voltar a executar os seus trabalhos. Oro pela liderança da doutora Catalina, da Virgínia como secretária e de todos os demais que fazem parte deste grupo, desta família. Senhor, que o seu reino seja fundado em meu e em nossos corações, para a glória do teu santo nome. Lembrando, irmãos, que Isaías 9,6 diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Então, que Deus abençoe, que Deus os faça felizes neste Natal, neste final de ano. E todos quantos ouvem, todos quantos veem, participam deste vídeo neste momento, e todos que virão a participar, que Deus os abençoe. Forte abraço, irmã Imaculada. Forte abraço, doutor Germano. Forte abraço, doutora Catalina e Virgínia, representando todos do apoio espiritual. Muito obrigado pela atenção de todos e fiquem todos com Deus e com a mente positiva em Cristo, e que o mandamento dele: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.